Olá, gente. Meu nome é Stephanie. Eu fui monitora de anatomia no ano de 2020 e hoje eu venho aqui trazer para vocês o meu trabalho de conclusão de monitoria, né? Que foi sobre a dissecção da axila esquerda. O que a gente vai abordar aqui hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a introdução, objetivo, materiais e métodos utilizados. A gente vai falar também sobre a artéria axilar, veia axilar, plexo braquial, nervo axilar, linfonodos axilares, conclusão e referências. Sobre a introdução, o que compreende a axila, né? A axila nada mais é que uma área de transição ali entre o pescoço e o braço, tem formato piramidal, onde vão passar ali estruturas neurovasculares que são importantíssimas, né, para o suprimento dos membros superiores, e é delimitada exatamente pela clavícula, escápula posteriormente, parede torácica superior aqui, úmero lateralmente e músculos relacionados, que eu vou falar mais adiante. Qual que é o objetivo desse trabalho? Esse trabalho de dissecção da axila esquerda vai ter exatamente a obtenção de uma peça anatômica, né, para permitir a gente estudar direitinho essa região, destacando as estruturas relevantes, como vasos, nervos, linfonodos, e ampliar, assim, os nossos conhecimentos sobre a anatomia. Quais são os limites topográficos da axila, né? A axila compreende um ápice, uma base e 4 paredes. O ápice da axila é exatamente o que? O canal cérvico-axilar, que é a transição ali do pescoço para o braço. A base compreende uma pele côncava, né? Tela subcutânea e face axilar, que recobre essa região. A parede anterior pelos músculos peitoral maior e peitoral menor. Parede posterior, né? Pela escápula, músculos redondo maior e latíssimo do dorso. Parede medial aqui, pelas costelas e músculo serrátil anterior. E a parede lateral aqui, exatamente pelo sulco intertubercular do úmero. Esses são os limites topográficos, né, que delimitam aí a axila. Quais foram os materiais e métodos utilizados, né? Eu utilizei um cadáver, obviamente, fixado em formol, luvas cirúrgicas, pinça calicurva, pinça de dissecção, pinça dente de rato e tesoura cirúrgica ponta fina. Agora vamos falar sobre a artéria axilar, né? Como que é a formação da artéria axilar. A artéria axilar, primeiro a gente tem a artéria subclávia, que quando passa aqui na margem lateral da primeira costela, é que vira artéria axilar, né? E ela termina exatamente aqui quando passa na margem inferior do músculo redondo maior, né? Que aí vai virar artéria braquial. E essa artéria axilar, né, tem 3 partes, exatamente porque tem relação com o músculo peitoral menor. E o nome, né, da parte também indica o número de ramos que ela emite. Então, a primeira parte vai emitir um ramo, a segunda parte 2 e a terceira parte 3. Então, aqui, ó, na primeira parte da artéria axilar, a gente vai ter o ramo da artéria torácica superior. Aqui na segunda parte, a gente tem que ter 2 ramos. Então, a gente tem a artéria tóraco-acromial e a gente tem também aqui, ó, a artéria torácica lateral. Só que a artéria tóraco-acromial depois também vai emitir mais 4 ramos, que aí a gente tem o ramo clavicular, o ramo acromial, o ramo peitoral e o ramo deltoide da artéria tóraco-acromial. A terceira parte, obviamente, tem 3 ramos, que é a artéria circunflexa anterior do úmero, a artéria circunflexa posterior do úmero e a artéria subescapular, com seus ramos aqui também. Sobre a dissecção, né? Aqui eu mostrei como que estava antes da dissecção, né? Que aqui mostra o músculo peitoral maior, músculo peitoral menor, aqui o bíceps, né? Braquial, cabeça curta e cabeça longa. Aqui, ó, rebatido o músculo peitoral maior exatamente para a gente identificar o músculo peitoral menor e aqui o músculo deltoide. E aqui lembrando também que o meu tema foi, né, a axila esquerda. Só que eu quis dar ênfase também, né, porque os nervos do plexo braquial passam na axila esquerda. Então, eu acabei dissecando um pouco aqui o pescoço para a gente exatamente ter acesso às raízes dos nervos, né, que dão origem a esses nervos que passam na axila. Então, eu acabei dissecando um pouquinho também o pescoço para a gente mostrar isso. Aqui a dissecção da artéria axilar, né? Aqui em amarelinha a gente vai ter a artéria axilar, né? Com as suas 3 partes e diversos ramos emitidos. Aqui em vermelho a gente tem o ramo da artéria torácica superior.
tá? Aqui em verdinho, o ramo peitoral da tóraca acromial. Aqui em roxinho, o ramo deltoide da artéria tóraca acromial. Aqui em azulzinho, o ramo acromial da artéria tóraca acromial. Aqui em pretinho, o ramo circunflexo anterior do húmero. Em rosinha, circunflexa posterior do húmero. E aqui em marronzinho, a gente já tem a braquial profunda, né? Agora, sobre a veia axilar, né? Como que é a formação da veia axilar? A gente tem aqui medialmente a veia basílica e aqui lateralmente a veia cefálica, né? Que é superficial, uma veia superficial. Então, a veia basílica, ao passar aqui na margem inferior, né, do músculo redondo maior, ela vai virar o quê? Veia axilar. Que quando passa aqui na margem lateral, também da primeira costela, vai virar a veia subclávia. E essa veia cefálica vai passar aqui, ó, no trígono clave peitoral, né? E vai perfurar, né, essa face clave peitoral e vai se unir aqui à artéria axilar. A mesma coisa a gente tem nessa figura ao lado, né? Aqui a veia cefálica, aqui a veia basílica, que vai virar veia axilar, que depois vira a veia subclávia, que vai aí fazer a drenagem venosa, né, do membro superior. E aqui, né, a dissecção da veia axilar, né? Aqui a gente tem em roxinho a veia cefálica, aqui em verde a veia axilar, que aqui já vira a veia basílica. Veia axilar novamente, veia cefálica, veia basílica em preto, veia axilar novamente e veia cefálica. Lembrando que a veia axilar, como aqui está dizendo, ela é medial e anterior em relação à artéria axilar. Agora a gente vai falar sobre o plexo braquial, né? Importantíssimo, né? Porque ele vai se iniciar no pescoço, mas ele se estende à axila, né? E vai suprir aí, vai inervar todo o membro superior, por isso que ele é muito importante. E ele é formado pelos ramos anteriores de C5 a C8 e uma parte de T1, né? E essas raízes vão passar entre os músculos escalenos anterior e médio ali no pescoço. Então, a gente tem aqui de C5 a T1 a formação desse plexo braquial, né? Que as raízes desse plexo vão se unir para formar troncos, né? Então, a gente vai ter C5 com C6 formando o tronco superior. Depois, a gente vai ter C7 sozinho formando o tronco médio. E C8 com T1 formando o tronco inferior. E os troncos também se unem para formar os fascículos, né? E os fascículos têm nome em relação de acordo com a artéria axilar. Então, a divisão posterior de todos os troncos, né? Tronco superior, tronco médio, tronco inferior, formam um fascículo posterior, porque está posteriormente à artéria axilar. E a divisão anterior do tronco superior com o tronco médio vai formar o fascículo lateral, porque está lateralmente à artéria axilar. Né? E a divisão anterior do tronco inferior vai dar origem ao fascículo medial, porque está medialmente à artéria axilar. O fascículo posterior vai dar origem ao nervo axilar, né? O nervo axilar e o nervo radial. Nervo axilar e o nervo radial aqui. O fascículo lateral vai dar origem ao quê? A raiz lateral do nervo mediano e o nervo músculo cutâneo. Aqui, ó, nervo músculo cutâneo. E a gente vai ter o fascículo... Ai, cadê? A gente vai ter o fascículo aqui, ó, medial, formando a raiz medial, né, do nervo mediano e o nervo ulnar aqui. Então, aqui a gente tem o plexo braquial dissecado, né? Aqui a gente tem C5, C6, C7, C8 e T1, né? Raízes desses nervos. E que eles vão se unir para formar troncos. C5 com C6 vai formar o tronco superior, C7 sozinho forma o tronco médio e C8 com T1 vai formar o tronco aqui inferior. A divisão posterior de todos esses troncos vão formar o fascículo posterior, não é isso? E a divisão anterior do tronco superior com o tronco médio vai formar o fascículo lateral. E a divisão anterior do tronco inferior vai dar origem ao fascículo medial. E o que cada um desses fascículos, né, vão formar? Então, o fascículo posterior vai dar origem ao quê? Ao nervo axilar, aqui em amarelinho, né? E ao nervo radial.
aqui em verdinho. O fascículo lateral vai dar origem a raiz lateral do nervo mediano. O nervo mediano a gente identifica quando tem esse Vzinho aqui, a gente já sabe que é o nervo mediano. Então, o fascículo lateral vai dar origem à raiz lateral do nervo mediano e ao nervo músculo cutâneo aqui, ó, que perfura aqui o músculo coracobraquial. E o fascículo medial vai dar origem à raiz medial aqui, ó, do nervo mediano e ao nervo ulnar, aqui em rosinha. Sobre os linfonodos, né? Todos os linfáticos do membro superior vão drenar ali para os linfonodos axilares, que também vão drenar 75% da mama. Então, essa cadeia de linfonodos é muito importante também em relação ao câncer de mama, né? Então, é por isso que é muito importante a gente saber identificar aí esses níveis, né, de linfonodos axilares. A gente tem linfonodos axilares anteriores, posteriores, laterais, centrais e apicais. Os mais importantes são esses três últimos, que são nível 1, lateral, nível 2, central, nível 3, apicais. Aqui, ó, a gente tem os linfonodos laterais, né, que é o nível 1, o nível 2 aqui de linfonodos centrais e o nível 3 aqui de linfonodos apicais. Infelizmente, eu não achei os 3 níveis. O único nível que eu achei foi o nível 2, que são os linfonodos centrais, que estão aqui, ó, profundamente ao músculo peitoral menor. Então, essa cadeia aqui, né, foi o único linfonodo que eu achei. É o mesmo linfonodo, só que está em vários ângulos. E a conclusão, né? Eu concluo nesse trabalho de dissecção, né, depois de ter mostrado essas estruturas vasculares, nervosas, linfonodos, né, foi possível cumprir, sim, com o objetivo desse trabalho, que é disponibilizar uma peça anatômica, né, capaz de ajudar aos novos discentes da Faculdade de Medicina de Campos, da disciplina de anatomia ao aprendizado da região axilar, enfatizando as principais estruturas relacionadas, como a gente fez aqui. E essas foram as referências que eu utilizei, né? Muito obrigada.